Abra sua Bíblia aí comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Glória a Deus. Na semana passada nós falamos acerca das bem-aventuranças e nós paramos no verso de número 8. E hoje eu gostaria de ler com vocês o verso de número 9, 10, 11. Nós vamos falar um pouco das bem-aventuranças. Na verdade, nós paramos no verso de número 7. Nós vamos ler o verso de número 8, 9, 10 e 11. Vai dizer assim para mim e para você: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Pai, eu te agradeço por nessa noite aprender um pouco mais acerca do teu reino, no nome de Jesus, amém. Queridos, dando continuidade naquilo que falamos na semana passada acerca das bem-aventuranças, ou de como ser feliz, segundo o conceito do reino de Deus, porque quando você procura ou decide entender a etimologia da palavra bem-aventurança, você vai entender que nada mais é do que ser feliz. E quando você começa a ver Jesus falando com os judeus acerca das bem-aventuranças, Jesus está trazendo para eles um conceito, não um conceito terreno, mas um conceito do reino, de como se portar, ou como agir, ou como viver, segundo o conceito do reino, para que você possa ser feliz. O mundo lá fora, ele tem um conceito de que felicidade se baseia em realizações pessoais. O mundo lá fora tem um conceito de que felicidade se baseia numa boa condição financeira. O mundo lá fora tem um conceito de que felicidade se baseia quando você consegue adquirir um bem material. Sim, eu entendo que isso é um complemento, mas não é a essência da nossa felicidade. E Jesus ele começa justamente trabalhando em cima desse conceito. Jesus ele vai trabalhar mostrando que a nossa felicidade, ela não depende das circunstâncias externas, não depende se eu tenho uma condição financeira boa ou não, não depende se eu estou sendo realizado pessoalmente ou não, não depende se eu estou sendo realizado financeiramente ou não. Jesus ele vem trazendo, porque é interessante que quando você olha para as Escrituras, você vai estudar as Escrituras, você consegue entender que os judeus, eles eram muito tradicionais, eram pessoas que estavam presas no princípio de uma religiosidade que se baseava na lei. E é interessante que Jesus, quando você começa a estudar o livro de Mateus, você vai ver que Jesus, ele tem um desafio de desconstruir esse conceito da religiosidade e trazer para os judeus, para a igreja, trazer para os filhos de Deus o conceito do reino. Ele vem mostrando, tanto é que se você for estudar, você vai ver que logo depois de Jesus trabalhar esse conceito do reino, lá para o capítulo de número 7 ou 6 em diante, você vai ver que depois de Jesus trabalhar alguns conceitos na vida dos judeus, ele vai começar a operar milagre. E você consegue compreender que Jesus ele está ensinando aos judeus o seguinte: olha, o mundo está perecendo, as pessoas estão distantes de Deus, o pecado separou o homem de Deus, mas agora não, é chegado um novo tempo, porém não há barreiras, não há limites
desde que vocês possam viver segundo o conceito do reino. Uma vez que você vive o conceito do reino, a Bíblia diz que nós faremos coisas maiores das quais o próprio Jesus realizou na terra. Nós teremos autoridade para expulsar os demônios, teremos autoridades para curar enfermos, teremos autoridades para poder pisar na cabeça de serpente, teremos a honra, o privilégio de poder fazer com que os céus estejam abertos sobre a nossa vida. Mas para isso eu preciso viver segundo o conceito do reino, eu preciso viver a palavra, eu preciso compreender a palavra, eu preciso compreender os planos, os propósitos de Deus para a minha vida. Eu preciso entender esse princípio, e Jesus está trabalhando na vida dos judeus, falando: olha, vocês conhecem a lei, vocês sabem de capa a capa, vocês sabem tudo que a lei ela ordena, mas vocês pregam a lei, mas não vivem a lei, vocês não vivem segundo o conceito do reino, vocês estão vivendo de aparência, e não é esse o projeto de Deus para a vida de vocês. Vocês estão desesperados, vocês estão ficando perplexos, vocês estão abatidos, porque conhecem, mas não vivem. E essa é a razão. Paulo ele traz uma orientação para a igreja de Corinto muito importante, uma igreja que era rica em dons, uma igreja que era privilegiada por Deus, mas que em determinado momento eles não viviam o amor, e Paulo então olha, chama a atenção deles e diz assim: olha, analise-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E é por esta razão que existem muito no meio de vocês fracos, doentes e até mesmo dormindo, porque não discernem o corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos aprender nessa noite, é isso que nós precisamos entender. Você precisa aprender o conceito do reino, para que você possa caminhar dentro de uma perspectiva, entendendo o seguinte: o Senhor é bom, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, e tudo que eu preciso é ter um coração grato a Ele, ser fiel a Ele, honrar a Ele, e não negociar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim. E Jesus vem trazendo esse conceito aos judeus, dizendo: olha, para vocês serem felizes, não depende do dinheiro, vocês precisam ter um coração aquebrantado, vocês precisam ser pobres de espírito, vocês precisam entender que não vale de nada o conhecimento se não tiver a essência, a pureza do coração. Aí ele vem dizendo também, falando sobre os que choram. Ele vai falar: bem-aventurado, feliz é aqueles que choram, feliz é aqueles que passam dificuldade e que se mantém firme, que não desiste. É um princípio de felicidade, porque quando Jesus nos chamar, quando Deus nos chamar para a eternidade, a alegria que eu e você tanto desejamos, essa será completa. Então ele está dizendo: ó, bem-aventurado, feliz, você está vivendo o princípio da felicidade. Então você precisa se manter vivendo segundo o conceito do reino, para que quando Deus te chamar, quando Deus olhar para você e dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do século, essa alegria possa se tornar completa. Aí você consegue olhar, ele vai dizer assim, o verso de número 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Você quer ver Deus aqui um dia, face a face, irmão? Quer ou não quer, querido? Mas Jesus está falando: é necessário você ser limpo de coração. E qual que é essa ideia? Quando nós estudamos esse versículo, nós vamos entender que limpos de coração pode incluir a ideia de sermos sinceros, de sermos puros, de não omitir as coisas, de não viver de aparência, mas ser uma pessoa sincera. O salmista nos dá uma ideia acerca disso, de como ser limpo de coração. Olha lá para você ver os Salmos de número 24 e verso de número 3
ao 5. Olha só o que ele vai dizer para mim e para você. É muito importante o que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Sabe por quê, querido? A dificuldade amanhã ela bate na porta da sua casa, e se você compreender essa palavra, guardar ela no teu coração e viver segundo ela, o Senhor quem vai pelejar por vós, o Senhor quem vai abrir as portas, é Ele quem vai te dar a vitória, é Ele que vai te dar o escape, porque Ele que te prometeu. E ele vai dizer, olha, o verso de número 35 e verso de número, capítulo de número 24, perdão, de número 24 e verso de número 3 ao 5, ele está dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Ele está dizendo, olha, você precisa ser puro, você precisa ser sincero, ainda que a verdade doa no coração do próximo, mas quem ama é sincero, quem ama é puro, quem ama é verdadeiro, quem ama não compactua com o erro, mas ele fala a verdade, ele é sincero, ele é puro. Por quê? Porque o desejo dele é satisfazer a vontade do Pai. E nós precisamos entender isso. Paulo vai dizer aos Romanos: se eu e você ressuscitamos com Cristo, antes precisamos pensar nas coisas que são do alto, lá de cima. Uma vez que eu penso nas coisas lá do alto, lá de cima, eu entendo que eu preciso ser puro, que eu preciso ser verdadeiro, que se eu viver segundo o conceito do reino, Deus, no meio da angústia, no meio da luta, no meio da adversidade, Ele é fiel para proporcionar a mim alegria, felicidade, porque a paz dele excede todo entendimento. Você está entendendo sim ou não, querido? Então você precisa entender que os líderes judaicos falavam com insistência sobre a pureza cerimonial, a pureza da forma e sobre a pureza da lei, mas Jesus está mostrando não somente aqui, como em tantos outros trechos, que Deus se interessa pelo coração, pelo nosso homem interior, por aquilo que às vezes os olhos humanos não são capazes de ver. Às vezes eu quero agradar todo mundo, mas eu sou uma pessoa que vive mentindo, uma pessoa que vive omitindo as coisas, uma pessoa que vive falando conversas erradas. Se isso não agrada a Deus, Ele quer ver o homem interior, Ele quer ver o que está lá dentro. E se o meu coração é puro, se o meu coração é sincero, Ele está falando, olha, permaneça dessa forma, continue vivendo dessa forma, porque chegará um dia que você me verá face a face, chegará um dia que você vai poder olhar e dizer, Senhor, valeu a pena eu me manter sincero, valeu a pena eu me manter íntegro, valeu a pena eu perseverar, valeu a pena eu continuar, porque hoje eu me encontro com o Senhor na glória. Isso é muito importante para mim e para você, querido. Nós estamos vivendo um tempo dentro da nossa realidade atual que nós nunca passamos por isso antes, nunca vivemos isso antes, tantas coisas acontecendo. Se já não bastasse a crise sanitária, nós vemos uma crise no meio da nossa política, nós vemos uma crise que concerne referente à política, que reflete na economia. Nós vemos tantas coisas acontecendo, ao invés de muitas autoridades governamentais se unirem para poder encontrarem uma solução, para poder ajudar a sociedade, a humanidade, a população brasileira, para poder se imunizar contra essa pandemia que nós estamos vivendo. Nós vemos briga de partidarismo e tantas outras coisas. Nós passamos por inúmeras dificuldades e desafios, pessoas sendo desempregadas, pessoas morrendo precocemente, pessoas que estão entubadas, familiares que estão vivendo momentos de angústias devido a essa pandemia, e nós não estamos isentos, mas é possível ter felicidade, é possível ter paz, mesmo em meio a tudo isso, uma vez que eu vivo segundo o conceito do reino. É uma promessa de Deus para mim e para você, querido, é uma promessa de Deus para mim e para a sua casa.
Eu não preciso, a Bíblia diz que Deus ele não quer sacrifícios, antes Ele quer obediência, Ele deseja obediência da nossa parte, e obediência nada mais é do que, uma vez que eu entendo o conceito do reino, eu passo a viver segundo o conceito do reino. E o conceito do reino, a realidade do reino, o desejo do reino para mim e para você, é que venhamos ser puros, é que venhamos ser sinceros, é que venhamos ter um coração de caráter, de integridade, que nós não venhamos viver de pensamentos dois pensamentos. Nós precisamos ser quem de fato Deus decretou para sermos. Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, não vai ser eu e você que vamos conseguir agradar. Então eu preciso entender, mais vale eu ser sincero, puro, agradando a Deus, do que viver com duas caras ou de máscara, querendo agradar o homem que nada pode fazer por mim. É claro que de alguma forma ele tenta me ajudar, mas se não for a graça de Deus sobre a vida dele, em vão é o esforço dele. Então eu preciso entender isso, porque a Bíblia nos dá continuidade falando que bem-aventurado não é somente os limpos de coração que verão a Deus, mas também bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha como que é interessante. Jesus ele vem trabalhando sobre a vida da igreja. Jesus ele escreve, Mateus escreve esta carta no tempo em que Jesus estava ali reunido com os judeus, porque sabia do desafio que ele tinha com os judeus, sabia que os judeus eram religiosos, eram tradicionais, sabiam que os judeus estavam presos na lei e que eles precisavam entender para viver não somente a lei, mas viver segundo o conceito do reino. Aí Jesus vai olhar e falar assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que Jesus está falando para mim e para você? Não somente são os que são dotados de natureza pacífica, nem os que aceitam paz sem protesto, ou que preferem a paz em meio ao desacordo. Ele está falando assim, não é somente aquele que aceita a paz em meio ao confronto, ou em meio ao desacordo, não somente aqueles que têm uma natureza pacífica, que quando alguém discute com ele consegue ter um domínio próprio, que quando alguém fala algo que fere a integridade, o caráter dele, ele consegue se manter tranquilo, calmo, sereno. Mas Jesus está falando, não é somente esses, ele está dizendo assim também, mas aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer a harmonia entre os inimigos. Ele está dizendo, se você procura de forma ativa estabelecer a paz entre os irmãos e entre os inimigos, esse sim é um pacificador. Olha para você ver o que a Bíblia diz para mim e para você, no livro de Romanos, capítulo de número 12 e verso de número 18, nós precisamos compreender, sim, isso é muito válido. Se você veio aqui buscar um milagre, se você veio buscar uma bênção de Deus para a tua vida, você precisa entender o conceito do reino, você precisa viver o conceito do reino, para que o Senhor, Ele possa te honrar, para que o Senhor possa fazer com que a luz do teu rosto resplandeça sobre a tua vida. Romanos capítulo 12, verso de número 18 vai dizer, se possível, quanto depender de vós, olha o que ele está dizendo, se depender de você, tende paz com todos os homens. Ele não está falando para você ter paz somente com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu familiar, com os teus amigos, com aqueles que o teu coração se identifica. Não, ele está falando com todos, seja ele o teu inimigo ou não. Você precisa promover a paz, você precisa trazer harmonia, você precisa ser diferente, porque afinal eu te chamei para ser luz no meio das trevas. Foi para isso que eu te tirei do lamaçal do pecado, foi para isso que eu coloquei um novo cântico nos teus lábios, foi para isso que eu coloquei um hino de adoração ao Deus Todo-Poderoso no teu coração, para você promover paz, não é para ser pirracento não,
não é para viver segundo o teu conceito, não, mas é para viver o conceito do reino. É desafiador, mas se não fosse desafiador, não teria sentido. A Bíblia diz que para poder ganhar, você tem que perder. Para encontrar, você tem que renunciar. Você tem que tomar a sua cruz e seguir a Ele. Ele está nos ensinando isso nessa noite, meus irmãos. Nós precisamos entender, Hebreus capítulo de número 12, verso de número 14. Olha o que diz a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. É muito importante aprendermos, querido. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 14. Ele vai dizer, olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele está falando que é necessário você ter paz, não só com o próximo, mas também com os seus inimigos, ainda que ele não queira, mas lá no mundo espiritual você está, Senhor, eu não sei, não conheço, não sei o que se passa no coração dele, mas hoje eu escolho ter paz com ele, eu escolho viver em paz com ele, eu escolho perdoá-lo, eu libero perdão, eu não quero fazer com que eu e ele venhamos estar presos, não quero que eu e ele venhamos viver um jugo desigual, mas hoje eu vivo segundo o teu reino, segundo o teu conceito, porque ele diz que aquele que promove a paz de forma ativa, aquele que traz harmonia, aquele que é diferente, que vive segundo o conceito do reino, ele recebe como herança a oportunidade de se tornar filho de Deus. Ele reconhece a paternidade. Não é isso que ele fala? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele está dizendo que, de uma forma bem enfática, que se agirmos de forma pacífica, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você que é pai e mãe aqui. Se o teu filho estiver numa situação, ainda que ele tenha 20 anos, 25, ainda que ele esteja casado, morando longe de você, mas se ele estiver numa situação complicada, devendo 10 mil reais, no meio de uma pandemia, você não seria capaz de poder virar um mundo para poder ajudá-lo? É claro que sim, querido. Você seria capaz sim, porque o instinto paterno, o instinto de mãe fala mais alto. E Deus, querido, quando estamos passando por tanta luta, por tanta dificuldade, se vivermos o conceito segundo o reino, se vivermos segundo a tua palavra, você acha que lá do alto a Bíblia diz que ele vê tudo e a todos, ele contempla tudo e todos ao mesmo tempo, ele sabe o que se passa, ele sabe quando estamos na cova dos leões, ele sabe quando estamos no deserto, mas ele também sabe quando estamos na bonança, como o nosso coração reage diante dessa circunstância. Mas e aí? Você acha que se eu estiver vivendo segundo o conceito do reino, ele vai me abençoar, ele vai abrir as portas, ele vai pelejar por mim? Sim ou não, meu irmão? É claro que vai, querido. Então eu preciso entender isso, porque a Bíblia vai dizer, Romanos 8,17. Olha só para você ver o que diz, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha a promessa do Pai para mim e para você, meu irmão. Ele está dizendo, entenda uma coisa, uma vez que você vive o conceito do reino, se você sofre, assim como Cristo sofreu quando decidiu viver segundo o conceito do reino, e assim como ele foi glorificado, você também será glorificado, você também cantará o hino da vitória, você também vai poder olhar e dizer, Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Entenda isso, meu irmão, entenda isso nessa noite, querido,
Porque ele vai continuar dizendo, Jesus vai continuar trabalhando com os judeus, dizendo: olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ninguém aqui nessa noite é perseguido, né? Ninguém. Graças a Deus a nossa vida está boa demais, nós estamos vivendo num mar de rosa. Mas ele está falando assim: você é feliz. Mesmo quando você se deparar com a realidade de que você está sendo fiel, está lutando para ser diferente, mas mesmo diante desse princípio você tem sido perseguido. Entenda, você está começando a viver o princípio da felicidade, você está começando a viver segundo o conceito do reino, porque ele diz: porque deles é o reino dos céus. Jesus está trazendo uma verdade ao nosso coração. Se você for estudar, você vai ver que João Batista estava preso, prestes a morrer, por causa do quê? Por causa do reino, por causa do evangelho, por pregar o evangelho. João Batista foi preso, prestes a morrer, mas ele estava morrendo para o mundo, e pronto para poder dar a glória. Ele vai olhar, vai mostrar para mim e para você que é possível, que se você estudar, você vai ver que é possível que muitos outros estivessem na mesma condição e no mesmo destino que João. Mas é interessante que, considerando tudo isso, Jesus, ele traz uma palavra de consolo, falando assim: olha, quando você estiver sendo perseguido, se alegre, porque você está no caminho certo. É porque você está fazendo a vontade do Pai. E é interessante que ele traz uma palavra de encorajamento no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 10. Ele vai dizer algo muito importante. Ele vai falar assim, olha, rapidinho, para a gente poder terminar o último. E na semana que vem nós damos continuidade, no capítulo de número 5 ainda, falando mais adiante. Apocalipse, capítulo de número 2 e verso de número 10, ele vai olhar e vai falar assim, trazendo uma palavra de encorajamento para mim, para você. Ele vai olhar e dizer assim: olha, não temas as coisas que tem de sofrer, por amor ao reino, por amor ao evangelho. Não tenha medo por ser perseguido. Não tenha medo quando as pessoas falam mal de você. Não tenha medo quando as pessoas zombam da tua cara. Não tenha medo porque quando você estiver passando por dias difíceis, o inimigo sopra no teu coração que o teu Deus é de mentira, que o teu Deus não é de verdade, que tudo que se fala no altar da igreja é mentira, porque se fosse verdade, não, a sua vida não estaria assim. E Jesus está falando: olha, não tenha medo diante dessas situações. Aí ele vai continuar dizendo assim: olha, eis que o diabo está para lançar em prisões alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está falando que muitas vezes o inimigo nos coloca numa prisão emocional, numa prisão psicológica, dizendo para mim e para você que não vai dar certo, porque se fosse dar certo, as coisas não estariam da forma que está. Ele está dizendo que muitas vezes o inimigo traz uma prisão emocional, dizendo: olha, está tudo acabado, ei, abre mão, desiste, ei, faça isso, faça aquilo. Mas Jesus está falando: olha, ser fiel até a morte, até o último instante, porque se você for fiel, Ele te dará a coroa da vida. Você está entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas? Nesses últimos dias, o desejo de Deus para a igreja dele é que ela possa caminhar fundamentada na palavra. Ele não deseja uma igreja que vive no oba-oba, ele não deseja uma igreja que fique somente nas emoções, no poder, mas ele também deseja uma igreja racional, uma igreja que entende os princípios, uma igreja que procura viver os princípios, porque uma vez que você vive os princípios, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalece contra a tua vida. Não prevalece. Aí, para terminar, ele vai olhar e vai dizer assim, o verso de número 11: bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem
todo mal contra vocês. Bem-aventurado. Ele está dizendo, Jesus está dizendo que, ou Jesus está falando sobre os que querem receber o reino de Deus. Olha o que ele fala: bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele está dizendo sobre aqueles que querem receber o reino. Ele está dizendo, você que deseja receber o reino de Deus, você que deseja receber a glória de Deus, você que deseja morar no céu com Deus, você precisa entender e estar disposto a ser perseguido por amor ao reino, por amor ao evangelho, por amor ao rei. Você precisa ter isso em mente, você precisa ter isso estabelecido no teu coração. Se você quer herdar a vida eterna, você precisa estar disposto a ser perseguido por amor ao evangelho. Aqui não é um mar de rosa, não. Nós não estamos isentos das lutas, das perseguições, das dificuldades. Pelo contrário, nós vivemos na guerra. Nós vivemos na guerra. É constante guerra. Mas se eu e você entender isso, nós seremos mais do que vencedor. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14 e verso de número 22. Para a gente terminar agora, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso de número 22, olha o que Paulo vai dizer, olha só, querido, olha: fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele está dizendo que é através de luta, é através de perseguição. Se você deseja herdar o reino de Deus, se você deseja morar no céu, você precisa ter isso em mente, você precisa ter isso estabelecido no teu coração. Você vai passar por tribulação, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai passar fome, você vai enfrentar perigo de morte, mas se isso estiver estabelecido no teu coração, você vai conseguir caminhar com a alegria da salvação. Como Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação da minha vida. Tanto sei estar humilhado, quanto sei estar exaltado. Tanto sei o que é passar fome, quanto ter fartura de alimento. Então eu preciso entender isso nessa noite, porque uma vez que eu vivo segundo o conceito do reino, as bênçãos do Senhor, elas me enriquecem e não causam dor. Se você deseja ser abençoado por Deus, viva segundo o conceito do reino, e você será bem-sucedido para a glória e louvor do nome dele. Amém, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar com você mais uma vez nesse momento, e agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais uma semana, por estarmos aqui podendo aprender acerca do reino, acerca do conceito do reino, um conceito verdadeiro, um conceito genuíno, um conceito segundo o coração